Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Tem algo que a minha esposa fala, ela é sacerdotisa dentro de uma outra tradição, e não tem coisa mais terrível do que você tentar viver o destino de outra pessoa, ou você viver em função da tentativa de viver o destino de outra pessoa. Isso vai gerar dor, sofrimento, problemas, angústias, e muitas vezes o religioso e o espiritual no Brasil, ele quer mostrar uma imagem de, olha, você tem que ser feliz, você tem que sorrir o tempo inteiro, tem que estar tudo bem o tempo inteiro. Isso não é a realidade. Não vai estar bem o tempo inteiro. A espiritualidade, ela não é um processo mágico / coelho na cartola, e tudo que eu movimento gera ação e reação. Então, exemplo, dentro da Quimbanda, né? O que é a Quimbanda no Brasil? A Quimbanda, ela é a tradição do culto de Exu e Pombagira. Ponto. É isso. Ah, mas o diabo... Eu preciso olhar a construção histórica e focar nos dois processos mais violentos do Brasil. O processo de massacre dos povos indígenas e o processo da escravidão. Porque todas as estruturas espirituais que vêm na sequência, elas vão, de alguma forma, conversar com esses dois processos. Então, eu tenho uma mobilidade espiritual da tradição dos povos indígenas e eu tenho uma mobilidade espiritual da tradição dos povos. Quando eu falo afro, eu preciso entender e lembrar o tempo inteiro. A África é continente, não é um país, e o que vai acontecer no Brasil vem de situações específicas. Vem da cultura iorubá, Nigéria, Benin, Togo, e vem também da estrutura banto, que é quando eu falo Angola, Moçambique e outras geografias. E tudo isso se encontra com o que tem aqui e ocorre uma movimentação. Só que no paralelo disso, o que eu tenho? Eu tenho o processo que eu chamo de feudal da igreja. A igreja o tempo inteiro ela comanda, desde a invasão, o massacre. A gente já é grandinho para lembrar que o que a gente aprendeu na escola como história, né? O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, já tinha gente aqui. Então, dentro dessa estrutura, eu tenho essas forças que elas conversam. Então, se eu olho o que vem depois, a igreja ela coloca... o Brasil até hoje, ele é reconhecido como um país católico. Agora, nos últimos anos, com esse movimento de massa evangélica. Mas ele é tido como um país cristão, como um país católico. E até aí tudo bem. Religião, no sentido de escolha, de livre-arbítrio, não é um problema. O problema é quando eu não consigo enxergar o massacre que uma religião cria, uma estrutura cria, gerando um processo longo que acontece até hoje. Então, se eu quero falar de Quimbanda, se eu quero falar de Umbanda, eu preciso colocar o processo histórico na mesa e olhar essas situações a olho nu, através de pesquisa e através de dados. Então, quando eu falo de Quimbanda como culto de Exu e Pombagira e não do diabo, o diabo ele só existe porque a igreja existe. Se você pega a estrutura teológica, tanto da igreja católica quanto da igreja pentecostal, eu preciso desse jogo o tempo inteiro. Para o bem existir, eu preciso de um mal. Claro. Só que dentro dessa situação de povos indígenas e as comunidades africanas, Nagô e Yorubá, que foram trazidas para cá, desde o processo lá, você já começa com a demonização do processo espiritual. Uma coisa fantástica que aconteceu esse ano. Rio de Janeiro, Carnaval. Exu venceu. Isso é um fato. E isso incomodou muita gente. Isso criou uma série de coisas. Por quê? Eu, você, ela, ele, nós somos educados para demonizar tudo que é indígena ou afro-ameríndio. Nós somos educados para isso. A gente é educado para pensar que uma estrutura cultural, teológica, se ela não é a minha igreja, se ela não é a minha fé, ela é a manifestação do opositor. E isso vai impactar todas as estruturas religiosas e espirituais no Brasil. Quando a pessoa tenta construir a ideia de Exu como diabo, existe uma representação do opositor. E isso Exu faz bem. Exu faz oposição.
Exu faz guerra em relação à ditadura, em relação aos regimes de dominação. Aí ele atende bem. Só que dentro dessa construção cristã, né, o diabo de chifre, o diabo de rabo, isso é usado até hoje. Até hoje você vai ter um problema muito sério em todo o Brasil porque há um atropelo dessas tradições.